Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Piedade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação e vai ficar por dentro de tudo que eu coloco nesse canal diariamente. Não esquece de deixar o joinha para mim, porque ele é muito importante. E eu quero falar sobre autoestima. O que é autoestima? A definição que você faz de você mesmo. Qual o valor que você dá a si mesmo? Como você se vê? Você se vê através dos seus olhos, se avaliando a si mesmo, ou você se vê de acordo com a opinião das pessoas? Isso é muito complicado. Tem muitos homens e mulheres passando por problemas emocionais porque cada hora ele se vê de uma forma. Quando os seus olhos é o dos outros. Cada um tem uma opinião e você está sempre preocupado com aquilo que as pessoas acham de você. Você precisa de uma afirmação de uma pessoa para você se ver. E, no entanto, eu sempre gosto de dizer, para isso a gente tem um espelho, seja no banheiro, seja no quarto, para você olhar para você mesmo e você ver o que você pode melhorar. É lógico que nós caminhamos em uma evolução todo dia, a gente evolui. A partir do momento que você precisa de uma afirmação de alguém, de um terceiro, você não consegue mais se ver, se avaliar a si mesmo. Que tipo de avaliação você faz de si mesmo ou como você se vê? Isso é importante para que você retoma a si mesmo, retoma as rédeas da sua própria vida. E principalmente nós precisamos de entender que Deus ele nos criou cada um de uma forma. Nós temos o DNA de Deus, porém cada pessoa tem o seu próprio DNA. Isso significa que cada pessoa tem os seus traços, suas características, a sua natureza, a sua maneira de ser, seu temperamento. Todos nós nascemos com temperamentos diferentes e isso não nos desqualifica, pelo contrário. Nós somos qualificados por tudo aquilo que Deus fez em nós. Todo ser humano, ele foi criado perfeitamente perfeito. E eu não estou dizendo por fato de você, às vezes, carregar uma deficiência, um traço diferente, não significa que você é desqualificado. Deus te vê de uma forma muito especial. Eu gosto muito de usar aquela metáfora que Deus, apesar de Ele nos ter feito de um barro, né, literalmente, Deus nos criou do barro, da terra, o valor que Ele vê em nós é valor de um metal precioso. Ele diz que nós somos como o ouro de Ofir, o ouro mais puro. Quando Deus criou o ser humano, criou o homem na pureza, criou o homem valoroso. O apóstolo Paulo fala assim que cada um, Deus nos fez vasos diferentes, ainda que é de barro, o seu valor é valor de um metal precioso. A Bíblia chega a dizer lá em Provérbios 31 que o valor de uma mulher excede o valor de finas joias. Então, quando você olha pela ótica de Deus, você percebe o quanto você é valioso. Você é valioso não é só para Deus, você é valioso para a sociedade. Você tem um valor especial. Não baseie o seu valor na opinião do outro, das pessoas. E a gente já ficou provado que as pessoas perto de você, elas nunca vão dizer quem você é de verdade. Elas vão sempre querer que você acredita que você é uma pessoa sem valor e que precisa do padrão dela, da régua dela, para você elevar o seu valor. Seu valor já foi definido por Deus quando Deus te criou. Deus te criou com valores extraordinários. Você que é homem, você que é mulher. Não se permita ser avaliado por pessoas. Não deixe que as pessoas dizem para você quem você é, mas deixe ouvir a voz de Deus dizendo o quanto você tem valor. Seja uma pessoa cada vez mais valiosa, segura. Não fica apenas cuidando de outros, mas cuida de si mesmo. Enquanto você cuida de pessoas que você ama, exercendo o amor de Deus, cuide também de você, porque o segundo maior mandamento diz que nós devemos amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Como você vai cuidar de alguém se você não consegue se cuidar de si mesmo? Então, cuidado com si mesmo significa que quando você cuida de você, você está pronto para cuidar do outro. Não existe amar o outro sem antes você ter esse amor a si mesmo. Outro dia eu ouvi um pregador dizendo que a Bíblia não diz que nós devemos amar a nós mesmos. A Bíblia afirma que para você amar o outro, você precisa amar primeiro a si mesmo. Como você se desqualifica querendo qualificar alguém? Você, muitas vezes, se você não se sentir capaz, se você estiver ferido, machucado, se você não se sentir bem com você mesmo, você será incapaz de cuidar bem do outro. Ainda que você tente, nunca terá sucesso. Seu sucesso depende de como você se vê, como você se olha. Quantas vezes na minha vida, pessoas estavam querendo me padronizar,
querendo que eu fosse aquilo que ela queria que eu fosse. Pessoas que olhavam para mim, me criticavam e diziam que a maneira como eu andava, como eu falava, não era bom, era ofensivo. Até pouco tempo mesmo eu ouvi uma autoridade religiosa olhando para mim e dizendo que a maneira como eu falo meio rústico mesmo. Às vezes a minha tonalidade de voz não é aquela tonalidade de voz, sabe, macia, tranquila, né? Às vezes, dependendo da situação, né? Mas aí parece que a pessoa olha para você e ela quer te diminuir. Ela quer te diminuir em alguma área da sua vida. E quando a pessoa sabe a área que a sua vida é mais frágil, ela tenta te atacar ali, aquela área. Desde criança eu sempre fui criticada a maneira de eu andar, a maneira de falar. Isso tudo, com o tempo eu percebi que toda essa crítica que vinha sobre mim era porque as pessoas que me criticavam, elas se sentiam diminuídas por não ser aquilo que elas gostariam de ser. Quando alguém quer ser igual a você ou melhor, ela vai criticar tudo que você fizer. Todas as áreas da sua vida, que aos olhos dela você brilha, elas vão tentar apagar o seu brilho, dizendo para você que aquela maneira que você faz aquilo ali é ruim. É como se ela estivesse querendo apagar a sua lamparina para acender a dela. Eu digo sempre que estar do lado de alguém que brilha nos faz brilhar muito mais. A gente olha para a pessoa que faz isso, é o invejoso. O invejoso, ele nem sempre quer aquilo que você tem, mas ele só não quer que você tenha aquilo que você tem. Muitas características do invejoso é essa. Outras, é aquele tipo de pessoas que você abre a porta para ele fecha a porta para que você fique do lado de fora. Então, se a gente for olhar as pessoas como elas nos tratam, é uma maneira delas tentar nos diminuir, para que elas possam alcançar o padrão que você está ou mais. Não se permita ser diminuída. Se você está em um lugar onde as pessoas te criticam, a maneira de andar, de falar, a maneira como você é, porque você é único, você é única. Talvez no padrão, na régua dessa pessoa, as medidas estão diferentes, está mesmo. Sabe por quê? Porque Deus não fez ninguém igual. Deus não fez ninguém para ser padronizado, mas para ser livre em Cristo Jesus. O Espírito do Senhor nos libertou, não se torna novamente escravo daquilo que Deus já te libertou. Seja uma pessoa livre, convicta de quem você é e o valor que você tem. Ame muito. Ama primeiro a si mesmo, cuida de você mesmo, porque amor é cuidado. Cuida de você, se trata, se cura, para que você possa ser, na mão de Deus, uma ferramenta de cura, de libertação para aqueles que ainda estão aprisionados. Seja um agente de cura nas mãos de Deus. Deus te formou, te criou para ser aquilo que Ele quer que você seja. Ser grande e brilhar muito. Nós somos tratados na Bíblia como astros. A Bíblia diz que nós somos como uma cidade edificada sobre o monte. Então, se você é uma cidade edificada sobre o monte, significa que o lugar que Deus te pôs, te criou, é para brilhar, para ser referência de direção para alguém. Então, essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilha com quem você quiser. Um beijo bem grande aí no seu coração. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo.